Saudações, companheiros. Explosões simultâneas atingiram território iraniano. 6 mortos, dezenas de feridos. Teherã prepara exercícios navais com munição real no Estreito de Hormuz, enquanto uma frota americana se aproxima da região. A primeira explosão ocorreu em Bandar Abbas, cidade portuária. Um prédio residencial de 8 andares parcialmente destruído. 14 feridos. Cerca de 1.000 quilômetros ao norte, na cidade de Ahvaz, próxima à fronteira com o Iraque, uma segunda explosão. 5 mortos. 2 feridos. 2 pontos. 1.000 quilômetros de distância. Mesmo dia. E o timing não poderia ser pior. E aqui é onde o padrão começa a aparecer. A versão oficial em ambos os casos? Vazamento de gás. Explosões de gás. 2 pontos separados. 1.000 quilômetros. Mesmo dia. Enquanto isso, nas últimas horas, circularam relatos não confirmados de explosões em Parand, província de Teherã, em Qom, próximo a instalações militares, e até em Tabriz. Autoridades locais desmentiram rapidamente. Mas a velocidade das negativas só reforça a percepção de que o controle da narrativa está escorregando. A agência Tasnim, vinculada à Guarda Revolucionária, se viu obrigada a negar categoricamente rumores de que Alireza Tangsiri, comandante da Marinha da IRGC, teria sido o alvo em Bandar Abbas. Quando uma negativa vem antes mesmo da pergunta, algo não está alinhado. Israel negou o envolvimento de imediato. Os Estados Unidos não confirmaram nada. Mas o silêncio calculado diz tanto quanto qualquer declaração formal. E isso muda completamente a leitura do dia. Porque Bandar Abbas não é uma cidade qualquer. Fica exatamente sobre o Estreito de Hormuz. Por ali passa 1/5 de todo o petróleo comercializado globalmente. O ponto mais estreito tem apenas 33 quilômetros de largura. Não existe rota alternativa para a maioria dos volumes. É aqui que o cálculo começa a falhar. Há 5 dias, o porta-aviões USS Abraham Lincoln cruzou para a área de responsabilidade do Comando Central dos Estados Unidos, Oceano Índico, a menos de 2 semanas de navegação do Golfo Pérsico. Mas por que mover isso agora? Por que exatamente neste momento? Donald Trump chamou a operação de Armada Massiva e deixou claro: se Teherã não vier à mesa de negociação, o próximo ataque será muito pior que os bombardeios de junho do ano passado. Com o Lincoln, 3 destroyers de mísseis guiados equipados com mísseis Tomahawk, de longo alcance. Capacidade de ataque profundo, capacidade de saturação de alvos. A mensagem não poderia ser mais clara. Mas aqui está o que ninguém está falando alto. Um exercício naval planejado entre Irã, China e Rússia no Estreito de Hormuz foi cancelado. A rede Al Mayadeen confirmou que Pequim e Moscou não enviarão forças navais à região até pelo menos meados de fevereiro. Oficialmente não há explicação. Mas a mensagem é cristalina. Nem China nem Rússia querem estar no campo de fogo se Trump apertar o gatilho. Apoio retórico? Sim. Colocar navios de guerra na linha de tiro enquanto a frota americana se posiciona? Não. Teherã está isolado operacionalmente no momento em que mais precisa de dissuasão visível. E isso é exatamente o tipo de abandono silencioso que muda cálculos estratégicos. É assim que guerras começam. Mas Teherã não está parado. Na quinta-feira, dia 30, o exército iraniano anunciou a incorporação de 1.000 drones estratégicos às suas forças. Drones kamikaze de ataque único, drones de combate, sistemas de reconhecimento e guerra eletrônica. Ao comandante do exército iraniano, Amir Hatami, declarou que a agenda militar inclui manter e melhorar vantagens estratégicas para combate rápido e resposta esmagadora a qualquer agressão. A IRGC reforçou que suas forças estão com o dedo no gatilho, prontas para responder imediatamente a qualquer ataque. Se isso for verdade, muda o cálculo de Washington. Enquanto isso, Teherã tenta equilibrar resistência e sobrevivência. O ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, declarou em Istambul que o Irã está pronto para negociações justas e equitativas, mas não sob ameaça. E, crucialmente, que o programa de mísseis balísticos jamais será negociável. Tradução: podemos conversar sobre urânio, mas não sobre a única ferramenta de dissuasão real que temos. Paralelamente, Teherã anunciou exercícios navais com fogo real no Estreito de Hormuz para domingo e segunda-feira. Um aviso aos navegantes enviado na quinta-feira alertou sobre tiro naval nas coordenadas que colocam a operação diretamente sobre o esquema de separação de tráfego.
O sistema de 2 pistas de 3 quilômetros de largura, onde navios entram e saem do Golfo Pérsico. Os exercícios provavelmente envolverão a frota de barcos de ataque rápido da Guarda Revolucionária, que tem histórico de encontros tensos com a Marinha dos Estados Unidos. O Comando Central dos Estados Unidos reagiu de forma direta. Alertou que não tolerará comportamento inseguro ou não profissional da IRGC próximo a forças americanas, parceiros regionais ou tráfego comercial. A declaração foi ainda mais específica. Não serão tolerados sobrevoos de navios militares americanos envolvidos em operações de voo, sobrevoos em baixa altitude ou sobrevoos armados. Na prática, Washington está dizendo: façam seus exercícios. Mas se um barco rápido da Guarda Revolucionária se aproximar demais de nossos destroyers, a resposta será imediata. E tem mais. Imagens de satélite divulgadas pela Planet Labs mostram atividade intensa em 2 sítios nucleares iranianos, Isfahan e Natanz, que foram bombardeados em junho. Novos telhados estão sendo construídos sobre edifícios danificados. A função é clara: bloquear a visão de satélites, impedir que Israel e os Estados Unidos vejam o que sobreviveu dos ataques, ou o que está sendo recuperado. Andrea Stricker, especialista em assuntos iranianos da Fundação para a Defesa das Democracias, afirmou que o objetivo é avaliar se ativos essenciais sobreviveram. Possivelmente urânio altamente enriquecido. Possivelmente equipamentos críticos. E aqui o jogo muda de figura. Em Natanz, o edifício principal de enriquecimento foi declarado funcionalmente destruído pelo diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Mariano Grossi, logo após os ataques israelenses de 13 de junho. 10 dias depois, bombas bunker-busting americanas atingiram as instalações subterrâneas. Grossi afirmou que os ataques americanos causaram danos severos, mas não danos totais. E essa diferença é tudo. Antes da Guerra de Junho, o Irã usava centrífugas avançadas em Natanz para enriquecer urânio até 60%. Um passo técnico curto dos 90% necessários para armas nucleares. Parte desse material estava no local quando o complexo foi atacado. Isso é exatamente o tipo de coisa que justifica um ataque preventivo. Agências de inteligência americanas e europeias acreditam que o urânio enriquecido nas instalações de Natanz, Fordow e Isfahan permanece enterrado e intacto após os ataques. Mas Teherã aumentou os trabalhos de escavação próximo a essas instalações nos últimos meses. Em Isfahan, um edifício próximo ao canto nordeste, também recebeu um novo telhado em janeiro. No complexo de túneis bombardeado pelos Estados Unidos, o regime vem limpando destroços e fortificando as entradas dos túneis. Fontes de inteligência avaliam que Teherã pode ter armazenado urânio altamente enriquecido nesse local. Teherã não quer que ninguém saiba se algo escapou da destruição. E isso muda tudo. Um relatório do New York Times, baseado em entrevistas com autoridades americanas e europeias, concluiu que o Irã não avançou significativamente seu programa nuclear desde junho. Há apenas indicações limitadas de que Teherã fez progresso notável na reestruturação do programa. Mas a análise do Instituto para a Ciência e Segurança Internacional aponta a atividade limitada, porém crescente, em instalações de armamentização danificadas ou destruídas, onde o Irã parece estar removendo escombros e potencialmente resgatando equipamentos. Do outro lado, a Europa adotou postura ambígua. A França declarou que intervenção militar não é a opção preferida, mas que cabe ao povo iraniano se livrar do regime. A Alemanha foi mais direta. O chanceler Friedrich Merz afirmou que os dias do regime estão contados. E a União Europeia designou a Guarda Revolucionária como organização terrorista, acompanhando Estados Unidos, Canadá e Austrália. No campo econômico, Trump já impôs tarifa de 25% sobre qualquer país que faça negócios com o Irã. A pressão é total: diplomática, militar e econômica. E aqui está o ponto crítico. Teherã aprendeu com o conflito de junho. 12 dias de guerra com Israel. Ataques americanos aos sítios nucleares. E o regime ainda está de pé. A lição foi clara. Sobrevivência sob fogo é possível, mas apenas se houver capacidade de retaliação imediata. Mas o pano de fundo é ainda mais sombrio. Pelo menos 6.300 pessoas foram mortas durante os protestos antigovernamentais que começaram no final de dezembro.
A agência de notícias de ativistas de direitos humanos com sede nos Estados Unidos confirmou essas mortes com uma rede de ativistas no terreno e ainda está investigando mais 17 mil casos adicionais. O governo iraniano admitiu 3.117 mortos, incluindo civis e forças de segurança. Mas fontes médicas independentes estimam entre 22 mil e 30 mil vítimas apenas entre 8 e 12 de janeiro. Trump prometeu aos manifestantes que ajuda estava a caminho e ameaçou Teherã com ação muito forte se começasse a executar manifestantes. Agora ele está enviando força militar para forçar negociação. Mas há um desenvolvimento recente que merece atenção. Ali Larijani, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, declarou hoje que, ao contrário do hype da guerra midiática fabricada, arranjos estruturais para negociações estão progredindo. O Catar, que tradicionalmente desempenha papel de mediador entre Teherã e Washington, enviou seu primeiro-ministro e chanceler, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, a Teherã no sábado. Encontro com Larijani para discutir esforços de desescalada. A Turquia ofereceu papel facilitador. O Egito pressionou por volta à mesa de negociação. Trump confirmou hoje que os iranianos estão negociando. Eles estão falando conosco seriamente e vamos ver o que acontece, disse o presidente americano a bordo do Air Force One. Mas o líder supremo, Ali Khamenei, de 86 anos, repetidamente descartou conversas com Washington. E as explosões de Bandar Abbas e Ahvaz permanecem sem explicação convincente. Vazamento de gás? Em 2 pontos separados por 1.000 quilômetros? No mesmo dia? No dia anterior a exercícios navais críticos? Com imagens de satélite mostrando atividade em instalações nucleares? Com uma frota americana a caminho? A narrativa não fecha. O que está claro é que algo saiu do controle, seja internamente com células de resistência operando em território iraniano, seja externamente com operações de inteligência testando capacidades de resposta. Ou ambos. No campo econômico, qualquer escalada no Estreito de Hormuz dispara o preço do petróleo globalmente. 1/3 de todo o petróleo bruto transportado por mar passa por ali. Se Teherã decidir bloquear o estreito, como já ameaçou fazer, o impacto seria imediato. Ásia, Europa, mercados globais, todos afetados. Politicamente, alianças regionais estão sendo testadas. Turquia, Emirados Árabes, Arábia Saudita, todos pedem contenção. Mas nenhum deles está disposto a enfrentar Washington por Teherã. O Irã sabe disso. E Trump também. No campo militar, a janela para a operação americana está aberta. Clima favorável, frota posicionada, inteligência atualizada. E um presidente disposto a usar força para forçar negociação. A questão não é mais se haverá escalada. É quando. E até onde. Enquanto as potências falam em estabilidade, o tabuleiro global se move em silêncio. A cada movimento no tabuleiro global, surge um novo risco à vista. Aqui, você entende o que está por trás das manchetes. Mantenha-se em posição e fique em alerta permanente.